Um bom dia para você, de bênçãos e de vitórias vindo do Senhor. Que a paz soberana do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. Quinta-feira de vitórias, vamos para mais um vídeo. Mas antes eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube. Abaixo do vídeo você vai ver inscreva-se. Você se inscreve, toca em cima de inscrever-se. Depois vai aparecer um sininho, você toca no sininho e em seguida na opção todos para receber os novos vídeos. Continue você que já é inscrito, curtindo, comentando, compartilhando. É muito importante que você faça isso, porque o canal ele cresce, outras pessoas vão sendo abençoadas com os vídeos e nós vamos cada dia mais ouvindo a palavra do Senhor, que é o fortalecimento para as nossas vidas. O Senhor tem uma palavra para nós hoje de vitória. E essa palavra está no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, o verso 24. Fique bem atento ao que o Senhor está declarando. Os dois fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você, com toda certeza, eu sou assim. Você também não quer uma vida de vitórias? Alcançarmos os nossos objetivos? Termos uma vida orientada e pautada numa diretriz que nos leva a vencer? Todos nós queremos. Mas só que em momentos graves nós falhamos porque nós não estamos fundamentados corretamente. A palavra do Senhor diz aqui os dois fundamentos. Fundamento é um conjunto de regra básica de uma instituição, de uma organização. No caso aqui, os fundamentos são as palavras vindas de Jesus sobre as Escrituras para os seus discípulos e para todos aqueles que ele estava instruindo. Que nós temos que ser fundamentados na palavra do Senhor. A Bíblia é o fundamento que nós temos que elaborar a nossa vida. E o Senhor, ele dá um exemplo mais avançado ainda. Ele faz a comparação a duas casas construídas com bases diferentes. Uma casa, ela é construída sobre a rocha, sobre Jesus, e seu fundamento, que é a sua palavra, que tem estratégias para tudo que nós necessitamos. E a outra casa, construída sobre uma outra base, que é a areia, que são fundamentos que não são sólidos, mas não têm força por si só para nos mantermos vitoriosos. Aí ele ainda compara que veio uma tempestade, veio adversidades, porque a tempestade aqui simboliza adversidades. A casa que foi fundamentada em Jesus, que é a rocha, e nas Escrituras Santas, ela passou pelas adversidades, pelas tempestades, pelas intempéries da vida e se manteve de pé. Só que a casa que foi fundamentada sobre areia, sobre uma base temporária, sobre uma base não firme, não sólida, diante das adversidades, diante das lutas, ela desabou. Eu e você, para termos uma vida vitoriosa, nós temos que fazer parte desse fundamento, que é Jesus Cristo e a escritura da palavra santa para as nossas vidas. Não adianta nós termos vontade, não adianta nós sabermos o que é o certo, se nós não tivermos o verdadeiro fundamento para nos proporcionar estratégias corretas para a nossa vitória. Não adianta nós termos vontade, acordarmos cedo para ir trabalhar, termos disposição para estudar, se não estamos fundamentados em Jesus Cristo.
Quando surgirem os obstáculos, quando vierem as ciladas ocultas, ou pessoas que não são desejadas do Senhor para estarem conosco, se não estamos fundamentados nas regras básicas da Escritura, nós vamos ser enganados. Nós não vamos perceber o perigo próximo de nós não vamos saber passar pelas tempestades e nos mantermos de pé. Assim é o fundamento da casa construída na base que é somente areia. Quando nós colocamos a nossa vida, a nossa família, todas as áreas da nossa vida em uma estrutura sólida, que é a estrutura da palavra de Deus, nós seremos impulsionados a termos vitórias e vamos saber muito bem que atitudes tomar em cada situações que surgirem no decorrer da nossa vida. Pegue esse exemplo para você hoje e compare com o que você tem vivido, com o que você tem sido até o dia de hoje. Qual base tem sido construído os seus sonhos? Qual base está sendo colocada a sua casa, a sua família? Qual é a base que você educa os seus filhos? Você está permitindo que o mundo, que as coisas que estão por aí, seduzindo jovens, homens, mulheres, façam parte da sua casa, da sua família? Ou seus filhos são fundamentados na palavra do Senhor? Eu ouvi do meu filho hoje que eu sou uma mãe chata, uma mãe que pego no pé dele, que ensino a palavra para ele e mostro para ele, isso não está certo, isso não é bom. Nós temos que ensinar para os nossos filhos o fundamento da palavra do Senhor. Ainda que eles não consigam em determinados momentos entenderem que aquele ensinamento é o melhor para a vida deles e para o futuro deles. Mas quando surgirem as tempestades, se eles aprenderam que a vida deles tem que ser construída no fundamento das Escrituras, pode surgir o que for, eles vão vencer todos os obstáculos. Eu ainda disse para ele, se eu não fosse uma mãe chata, você estaria no ponto que você está hoje? Você, mãe, seja uma mãe chata, seja uma mãe que ensina a palavra para o seu filho, seja uma mãe que mostre para ele que o melhor caminho é o caminho da casa construída sobre a rocha. Porque se todos os pais, se todas as mães fizerem desta forma, não estaria esse mundo cheio de jovens em cracolândias, jovens presos, jovens totalmente alienados por situações do mundo que colocaram a vida deles no chão. Você casado, você que tem sua família, que tem seu trabalho, fundamente a sua vida em Jesus Cristo. Nem sempre aquilo que o Senhor nos orienta é o que nós queremos fazer. Mas no final de tudo, nós vamos colher o fruto de termos a nossa vida colocada sobre uma base firme, sobre a rocha que é Jesus Cristo. Voltando aqui para o texto, imagina a frustração desse dono desta casa, depois de ter construído esta casa sobre uma base da incerteza, do engano, achando que ele estava protegido, aí diante das tempestades, das situações contrárias, a casa veio abaixo. Mas eu quero crer que você, que me segue pelas redes sociais, que também ama a palavra do Senhor, que nós vamos colocar a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos na base chamada Jesus Cristo. O mundo, estamos passando um momento muito terrível de pandemia, de mortes, de desemprego. A palavra do Senhor diz que o justo viverá da fé. Só vamos conseguir passar por esse momento tão crítico se estivermos fundamentados na palavra do Senhor, em oração sem cessar, porque os tempos têm sido maus. Mas quando o nosso olhar e a nossa vida está construída em Jesus Cristo, nós vamos ter forças para permanecermos de pé na certeza que o Senhor é conosco, independente das circunstâncias. Eu desejo para você nessa quinta-feira uma quinta-feira de bênção, uma quinta-feira de milagre e, acima de tudo, de reflexão dessa palavra. Vamos construir a nossa vida na fundamentação vinda de Jesus Cristo, que é a santa palavra que nos leva a vencer e que nos leva a ter uma vida eterna. Que Deus te abençoe e guarde a sua casa, a sua família e todos os seus
desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe.